Eu vou estar falando sobre um texto aqui, lá no finalzinho, e a proposta da nossa reflexão aqui, ela vai estar baseada no que a gente vai estar apresentando aqui, do que a gente fez lá, um relatório, na verdade, do que aconteceu lá no Acre. Então, num texto de Isaías 61, versículos de 1 a 3, isso envolveu meu coração durante toda essa missão, de que nós somos carvalhos de justiça. Então, vou estar apresentando aqui essas coisas que aconteceram nesses dias incríveis, que foi do dia 13 até o dia 27, para mim, para o grupo que estava comigo, a grande maioria do pessoal da MOR também, envolvidos nessa obra missionária. Para mim, em particular, quando eu chego ali no Acre, parece que eu entro num portal, numa nova dimensão. Parece que o sentido que eu tenho é que o novo céu e nova terra, se for parecido com aquilo ali, se for parecido com os amarelinhos que estão aí, que foram comigo, com a boca do rio Moa, parece que você tem a rua e o asfalto de um lado, você entra num pedaço de rio e num monte de mato, e quando você sai do outro lado, você tem aquela imensidão de um rio chamado Rio Moa, que foi o rio que a gente trabalhou, e ali tudo é encantador. Tudo ali se transforma, a gente se envolve com tudo aquilo. Mas também foram dias assim de muitos desafios, mas também foram dias de resultados excepcionais em torno da missão que foi proposta. E assim, com total certeza, eu entendi que nós deveríamos estar naquele lugar ali, ainda que num tempo de muita responsabilidade, de muito cuidado. No meu coração, já antes de ir, duas palavras falavam assim bem forte no meu coração. Responsabilidade e coragem. Responsabilidade, porque a gente não pode brincar com a vida das pessoas no momento de pandemia, para onde a gente vai, para onde nós fomos ali. Então, a gente tinha muita preocupação de alguém da equipe, de repente, estar contaminado, de repente, a gente levar para alguma comunidade e a gente prejudicar alguém nesse sentido. Mas nós chegamos lá e ficamos praticamente isolados na cidade, dentro do CTM, do nosso centro de treinamento, e depois, quando a gente foi para as florestas também. A gente não encontrou, pelo menos a minha equipe, nenhum caso. E quando voltamos de lá, eu tive assim, o cuidado de ligar para algumas pessoas que eu peguei o contato, falou, pastor, tudo aqui está na paz do Senhor. Muito embora eles falaram que essa semana, na cidade, a pandemia ela ficou um pouco mais preocupante, mas certamente não foi porque os missionários foram para lá, porque a gente teve essa responsabilidade. Mas, por outro lado, além da responsabilidade, nós fomos tomados pela coragem, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi feito, ele chama corajosos. O Evangelho de Jesus Cristo não é para covardes. Carregar uma cruz, ser crucificado pelo pecado, pelo erro do outro, dizer que está tudo consumado, e para o Pai perdoar, porque eles não sabem o que fazem, isso é coisa de homem corajoso, de gente corajosa. E Jesus nos chama para isso. Então, quem acha que a igreja, eu acho que é a única agência, o único local do mundo que tem que trabalhar com essa ideia da responsabilidade, mas não pode negligenciar o chamado, quando ele é certo, quando ele é inequívoco, quando Deus chama de fato para ir. E a gente entendeu que foi isso. E por isso que foi abençoado. Por isso que a gente não teve assim, danos colaterais em relação ao momento em que nós vivemos. Então, a gente entende que Deus chamou. E esse trabalho da MOR, lá no Acre, em 2021, nós tivemos, esse trabalho não foi o trabalho de uma mão só, na verdade, foi um trabalho em parceria com uma aliança missionária local que nós temos lá em Cruzeiro do Sul, e a grande maioria dos componentes são da igreja da PIB-VAB de Assis Brasil, que é a igreja do pastor Eliésio, ele que preside a igreja. Ele tem um coração inclinado para as missões, e ali tem 3 pessoas bastante importantes, que faz esse canal de parceria para promover a nossa ida e a nossa conexão com os ribeirinhos, com as cidades, os locais que a gente vai evangelizar. Que é o Zequinha, que é um pastor da igreja, e ele que faz essa frente dessa aliança. O Evanilson, que é um barqueiro e missionário, também é formado em teologia, e o pastor Carlos. O pastor Carlos é uma pessoa muito interessante, porque o pastor Carlos ele tem 29 anos. Ele nasceu na igreja, ele teve uma criação dentro do Evangelho, mas eu nunca vi um pequeno jovem pastor tão maduro quanto aquela pessoa, tão apaixonado por vidas e pelo Evangelho quanto aquela pessoa. Eu queria ter meia dúzia dele aqui pela cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que a gente ia fazer uma ruaça aqui.
do amor de Jesus, da proclamação do amor de Jesus, da bondade que se transmite através do Evangelho. Então, quem esteve comigo, os nossos irmãos aqui, a Cris também, oportunidade de conhecer o pastor Carlos, um menino de 29 anos, mas que tem o Evangelho muito enraizado e uma visão de reino assim muito, muito espetacular. Eu pude ir para lá, eu sou velho já, velho de igreja, sou pastor, tenho 50 anos, e eu pude aprender com ele. Coisas que eu precisava aprender com ele. Então, graças a Deus pela vida desses homens de Deus naquele lugar. E também a essa igreja, eu vou repetir aqui novamente, que tem essa parceria com a Amor. É interessante porque o Geazi, que é o esposo da Cris, e o presidente da Amor, ele falou numa das ocasiões lá de uma devocional, ele falou, olha só, gente, a minha igreja melhor, é a igreja melhor representada aqui em termos de pessoas. Nunca no Acre uma igreja mandou tanta gente para o campo quanto a minha igreja. E eu estava assim meio que desligado. Depois que eu me liguei, eu falei, a minha igreja que está falando é a minha igreja também. Então, na verdade, é a nossa igreja. Então, a nossa igreja foi a igreja em todo, acho que tempo, segundo o que ele falou, da MOR, mais bem representada num campo missionário. E que, assim, não é só que pessoas se envolveram e foram autonomamente, não. Aqui a igreja patrocinou, a igreja enviou, a igreja manteve os recursos para que eles estivessem lá. Isso encheu meu coração de alegria. Eu percebi, eu tive esse insight dessas coisas. Eu falei, é mesmo. Na linguagem dele lá, mesmo, gente, é isso? Eu falei, é isso mesmo. E fiquei muito feliz de ouvir isso do pastor, do Geazi. Essas coisas, esse conjunto de coisas, confirmou em meu coração de que essa missão ela foi necessária esse ano, de que nós fomos ali com a bênção e na vontade de Deus, e que cada ribeirinho, cada comunidade indígena, cada igarapé, né, que são braços de rios que a gente entrou, cada igreja local do Acre envolvida nesse projeto, confirmaram de que a gente estava ali fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. A MOR, ela se fez representada lá por 42 missionários. Teve um ano que teve um pouco mais de pessoas, porque as pessoas foram em momentos distintos. Agora, de uma vez só, também é a maior quantidade de missionários reunidos num campo missionário num único momento. Então, todas essas pessoas, ali atrás você tem um CTM, se a gente conseguisse dar um zoom com definição, embaixo ali onde está escrito MOR tem uns quadradinhos, o quarto quadradinho, gentilmente, o Geazi colocou ali o slogan da nossa igreja, da IBPA, como parceiro missionário. Então, quem passa lá vê a Igreja Batista de Pedra Angular. Aliás, eles conhecem muito a gente, em razão dos trabalhos que a gente tem feito. Eu fui abordado por algumas pessoas lá, que falaram, poxa, você que é o pastor Alain, do Abrace. Eu falei, caramba, eu nunca vi esse camarada, esse indígena. E o cara lá no meio do mato, ele falando para mim que ele, quando a internet tem um lampejo lá, ele entra e ele já ele já me segue já há alguns anos atrás, e ele vê o trabalho, ele fica muito feliz com isso aí. Eu falei, poxa, que bom que a gente consegue, como igreja, ser conhecido, porque a gente está no caminho da missão. Então, essa galera toda, tudo gente muito boa, eu fico muito impressionado, porque se vocês forem avaliar ali pelo rosto, vocês vão ver que os cansados ali estão mais lá para trás, que são os velhos, careca lá, o Geazi barrigudo, o resto é tudo jovem. O meu coração encheu de esperança lá de achar que o jovem desse tempo ele tem muito jeito e Deus espera muito dele, porque não existe um outro motivo para esses jovens estarem lá, e todos eles fazem faculdade, já são formados, já trabalham, são pessoas do mundo, pessoas comuns. Não são pessoas bitoladas ou religiosamente estáticas, não. São pessoas que estão na vida e no mundo, mas com um coração extremamente voltado para o reino de Deus. E é coisa impressionante. E eu me enchi de alegria, porque Deus falou no meu coração, tudo tem jeito. Né? Dos jovens ao mais idoso, a você que está aqui, tudo tem jeito. Então, a gente tem muita coisa para poder fazer e esperar ainda do Senhor. Então, essa grande equipe aí de 42 missionários, eles se dividiram em 5 frentes distintas. E cada frente fazendo um trabalho específico. Porque a Amor hoje já está com uma estrutura muito, muito legal, muito interessante,
E a gente, além da anunciação do Evangelho, a gente consegue oferecer também outros instrumentos de preparo, de auxílio para igrejas locais, de formação de líderes. Esse aí, por exemplo, é o Teologia Sem Fronteiras Kids. Então, todas essas irmãs são preparadas, têm formação em áreas de educação. Tem irmãs aqui que não são, tem uma ali que não é, que é de São Paulo, de outros estados também. Tem essa menina aqui, que não sei se ela está vendo a gente, que eu não conheço muito bem, mas parece com a Vivi. Então, a Vivi também faz parte disso, a Cris, que está sentada ali, a irmã da Viviane, que está aqui do lado. Então, esse trabalho é de preparação de líderes locais, de igreja, ou pessoas interessadas, pode passar outra imagem, que tem um coração voltado para o ministério infantil. Então, eles fizeram uma das equipes, essas irmãs fizeram um trabalho em 2 cidades, uma na cidade mesmo em que a gente está situado, que é o CTM, que é a Vila Cis Brasil, e eles foram para Guajará, que é um município do Amazonas. Então, no outro período, elas foram até lá para poder dar instrução, capacitar pessoas ao exercício do ministério infantil. Eles vibram muito com isso, porque muito pouca gente, ou quase ninguém, vai lá para poder ensinar, para passar para eles possibilidades deles melhorarem ferramentas para auxiliar no reino. É uma outra frente que a gente tem, e que eu sempre participei dela também, que é o TSF, que também é Teologia Sem Fronteiras. O Nunes, não sei onde ele estava nessa foto aí, é que ele voltou do Rio, ele foi para casa e sumiu, não sei porquê. Mas aí ele não saiu na foto oficial, mas eu coloquei a fotozinha dele lá, porque ele que é o missionário responsável por tudo que se faz lá no Acre, e ele que estava à frente desse projeto desse ano, que foi numa outra cidade do Acre também, chamada Marechal Taumaturgo. É uma cidade muito distante, são quase 10 horas de barco para poder chegar até ela. Eles sofreram bastante com questão lá de problemas no barco, sofreram bastante com questão da chuva. Eu fui levar eles até o porto, quando eles partiram, e estava chovendo muito, escorregando, o porto é muito difícil de descer para ir para essa direção. Então, aqui é o pastor Tony Zamba, é um pastor jovem, muito gente boa, que eu tive a oportunidade de conhecer lá, o pastor Mauro, que eu já conheço já há algum tempo, a esposa dele, o Ezaquiel, que é um pastor e missionário do projeto Novas Tribos, ele fala várias línguas indígenas, e ele entra lá para poder pregar o amor de Deus, e ele participou. O Teologia Sem Fronteiras é um preparo de líderes leigos, de pastores que não têm formação em seminário, para que eles possam entender um pouquinho, que eles possam ter a possibilidade assim, de aprender melhor sobre a Bíblia, para poder dirigir as suas comunidades. Então, essa é uma das aulas. O ambiente desse lugar que eles foram é um ambiente mais estruturado, porque é uma cidade, ainda que pequena, mas tem uma estrutura mínima. Geralmente, a gente pega por empréstimo, a prefeitura empresta salas para que a gente possa ministrar essas aulas. Então, ali o pastor Tony Zamba, ele está dando umas aulas ali, eu acho que é de homilética. Eu não falei do meu cordão, tá? Isso aqui não é cordão de... Você deve estar estranhando, fala, que isso aí que está pendurado, essas miçangas no peito do pastor. Isso aqui é um cordão da tribo Nuquini, então eu recebi deles carinhosamente. Nuquini quer dizer filho da onça ou terra da onça. Então lá uma das matriarcas, que é uma indígena mesmo, ela me ofereceu isso, ela falou, pastor, eu estou te dando isso aqui, deu para a Sara também, para o Cid, para o senhor me prometer que o ano que vem o senhor volta para cá. Então, já é a 3ª vez que eu estou com ela, mas a gente, dona irmã Creuza, muito gente boa, muito de Jesus, e ela já falou, eu estou com uma igreja montada ali no chão, só estou esperando o homem chegar para cá, para poder erguer esse galpão, que ano que vem o senhor vai estar, porque lá a gente ficou no meio, né, assim, a céu aberto, fazendo o trabalho, o culto à noite também. Mas a promessa dela é que o ano que vem a gente teria um galpão, para a gente ser melhor acolhido, porque na maioria das vezes, na metade do culto, começa a chover, a gente sai correndo e a gente vai para dentro da cozinha dela. Então, por isso que eu estou com esse cordão. A minha esposa, ela falou que esse cordão aqui é cordão de cacique. Eu falei, bom, então, a partir de hoje eu não sou mais pastor Alain, cacique Alain. Tá? E respeitem a minha esposa, que ela é a esposa do cacique Janaína, está com um cordão ali também de esposa do cacique, tá bom? Então, foi uma gentileza dele. Bom, então... essa é uma das frentes do trabalho da MOR. E uma outra, que é o trabalho assim, é o trabalho raiz que foi implementado inicialmente lá, e que ele nunca deixa de ser feito, e sempre é o ponto assim, em que a gente tem um grande envolvimento,
é o evangelismo, a anunciação do evangelho, a proclamação do amor de Deus, o alcance de pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de viver isso com Deus. Então, a gente, também a equipe se dividiu aí nesse momento em 3. Então, uma equipe foi para um mesmo local, que está entre o Acre e o Amazonas, que foi a equipe do Rio Boa-Fé, que é um dos afluentes do Rio Juruá. Então, eles entraram, o ambiente desse rio é muito hostil, muito mais hostil do que o ambiente que eu fui, que eu já conheço um pouco. Então, lá, você evangelizar, você conseguir dormir, ficar naquele lugar, você não tem uma base ainda, então você vai de fato de favor, é alguém, um ribeirinho que cede uma varanda, que cede uma casa, cede um galpão para que as pessoas possam dormir. Então, e esse é um trabalho meio que de desbravamento, então eles são assim, os raízes mesmo, eles foram lá para fazer um projeto que nunca tinha sido feito nesse lugar, e lógico, né, o chefe da nossa tribo, ele que vai para essas furadas, né, e deixa a gente em outro ambiente. Mas essa primeira equipe é que subiu para o rio, e a outra equipe ali do Mateus e da Jéssica desceram o rio. Foi um trabalho maravilhoso, eu creio que eles vão estar, depois o Geazi também vai ter a oportunidade de falar desse trabalho que eles fizeram lá. E a gente foi para o rio Moa, que o rio Moa é um dos afluentes do rio Juruá também, então foi toda essa equipe, foi uma equipe, porque a extensão de trabalho que a gente fez foi uma extensão um pouco maior, então a gente precisou de um número também maior de pessoas, foram vários locais, durante 6 dias a gente ficou um dia, na metade do outro dia no lugar, levantava o acampamento, carregava as coisas nas costas, bujão de gás, teve uma hora lá que a gente carregou até fogão, para poder ir para outro lugar, e muita lama, e muita chuva, eu vou mostrar um pouquinho os desafios. Então, essa galera aí, essa primeira aqui é a doutora Renata, pequenininha, magrinha, quem olha para ela fala, não vai aguentar, vai quebrar, mas ela é missionária, é muito raiz e tem um coração muito na missão, ela topa qualquer coisa, principalmente qualquer comida. Então, come, mas come assim, com gosto, ela come com gosto, qualquer coisa, e muito experiente, porque ela já vai há muito tempo. Num dia só, ela começou a atender 8 horas da manhã, um grupo de pessoas, crianças e adultos, numa igreja que a gente parou, num local, e eu comecei o culto 8 horas da noite, ela ainda estava atendendo. Ela atendeu num dia só 50 pessoas. E atendimento de qualidade, de cuidado, de sorriso, de carinho, atendimento humanizado, de toque, de pergunta, de conversa, um negócio assim espetacular. Então, a Sara quase que virou uma Nuquini. A Sara, no final, falou, poxa, gente, me larga aqui, me deixa aqui, que eu tenho tudo a ver com esse mundo. Eu falei, caraca, fica aí, Sara. O Luiz, interessante que o Luiz, ele, né, no projeto original, a gente tinha chamado outras pessoas, o Eric, a Joyce, que estariam com a gente, mas aí, dadas as dificuldades que aconteceram com eles, em razão das filhas e tal, eles entenderam que não era o momento, e o Luiz, ele acabou substituindo a Joyce num dado momento, e o Luiz, ele foi para lá. E eu pude ir lá, eu pude entender, assim, com toda a grandeza, o fato de o Luiz estar naquele lugar ali, porque o Zequinha, que eu falei, a esposa dele, eles que são os responsáveis pela nossa alimentação. E quando nós chegamos lá, o Zequinha estava doente, a família dele estava doente, a esposa dele estava doente. E assim que eu cheguei no CTM, a primeira notícia que me deram, Alain, você vai sozinho para o Rio. Eu falei, caramba, estou ferrado. E quem vai cozinhar para a gente? Não tem, vocês vão ter que dar um jeito lá. Deus já tinha preparado isso, o Luiz estava lá, o Luiz fez a gente engordar. Incrivelmente, eu voltei do Rio mais gordo. Olha o toiço que está o Cid. Né? Voltou mais gordo. A gente comeu porco na lata. Sabe o que é isso? A vovó sabe o que é isso. Então a gente voltou, fomos bem alimentados todo dia, café da manhã e bolo, e Sara fazendo cuscuz e fazendo bolo de chocolate. Eu falei, gente, está melhor do que em casa. Eu nunca vivi um momento no Acre assim, né? Tão top, pelo menos baseado nos meus costumes alimentares, do que dessa vez. Então, eu pude entender, eu falei, poxa, Deus, ele tem os planos dele que às vezes ele está muito, às vezes não, eternamente antecipado aos nossos planos. Aí tem aquele outro menininho ali, que é o Cabelo, um menino de 17 anos, lá da igreja do Pastor Marinho, lá da igreja de Joari.
Um menino muito de Deus também, um menino muito focado, um menino muito obediente. Eu falei, moleque, o que você está fazendo aqui? O moleque todo desse tempo, todo shopping center, todo cabelinho cacheado. Eu falei, o que tu está fazendo aqui? Ele falou, pastor, eu amo esse negócio de missão, de estar envolvido com a obra de Deus. E eu falei com o pastor Marinho, ele me indicou a Mó, então por isso que eu estou aqui. O Lucas, que é lá da igreja do pastor Tony Zamba, o menino ali que eu falei que está... Ali ele já está forte. Tu vê que o peito dele está gorduroso. E o pastorzão, né, que foi gente muito boa, que chegou um tempinho depois que a gente já estava lá, que é lá da PIB de Campo Grande, que colaborou, abençoou muito a gente. Essa aqui é a sobrinha dele, aquela menina ali, a Eliana, esqueço sempre o nome dela, estava lá também. Colocaram o apelido dessa menina aqui de comidinha do devorador, porque lá tem um mosquito chamado carapanã, que ele come você, ele devora você, e sempre tem alguém que é alvo desse mosquito e fica todo empolado e não consegue andar e tem que tomar antibiótico. Então essa foi a vez dessa menina aí. Essa menina que trabalha com crianças, um trabalho maravilhoso. Aquela outrazinha ali também, que vocês conhecem, que é a Júlia, que trabalhou com a higienização bucal. Obrigado, Thaís. Foi assim espetacular o que aconteceu lá. E a outra, que é a esposa do Lucas, que esteve com a gente também. Então, nesse tempo, a gente pôde estar fazendo um trabalho de evangelismo com adulto, evangelismo com criança. Eu fiz discipulado com alguns líderes de igrejas locais. Eu pude, assim, também estar trabalhando levando essa ideia de como utilizar a Bíblia, de como entender os textos bíblicos, etc. O desafio dessa nossa equipe aí, que foram 13 missionários, e mais o pastor Carlos, que eu já falei dele, o Ivanilson, que é o barqueiro, o Lila, que é um líder de uma das comunidades indígenas lá, e o Beba, que também é um barqueiro. A gente ficou em 5 locais diferentes, não adianta falar o nome aqui, são tudo nome indígena, ou a maioria, mas foram 5 locais em que a gente fixou base. Então, a gente chegava lá todo dia de manhã, e a gente fazia o trabalho, saía pelos dias, ia para um lado, ia para o outro, ia para o mato, dividia a equipe, e no final do dia a gente se reunia, fazia culto naquele local. No dia seguinte, se tivesse mais trabalho, a gente fazia mais um pouquinho, depois levantava o acampamento todo, desmontava barraco, desmontava rede, desmontava fogão, bujão, botava tudo nas costas, botava nas canoas e ia para outro lugar. E isso foi assim, direto, todos os dias. Os grandes desafios, esse é um desses que a gente teve lá, mas a chuva. Então, esse ano a gente pegou muita chuva naquele lugar, muita chuva. Tinha hora que eu falava, meu Deus do céu, uma gota quase que da grossura desse negócio aqui. Ó. Eu falei, mas que isso? Machucava quando batia em você. Mas a ideia já é inicial para todo mundo. Fala, a chuva não para a gente. Ninguém aqui no Rio, a gente é de açúcar, mas aqui, chuva não significa nada. Significa bênção de Deus, é Deus fortalecendo a floresta, é Deus, né, abençoando essa terra. E a gente saía assim mesmo. Então, tinha estratégia, não dava para levar a Bíblia, tinha que ser coisa que não molhava. A minha Bíblia, o tempo todo, eu enrolava ela dentro de um plástico para ela não molhar, mas mesmo assim está cheia de folha, toda encharcada, toda úmida, mas está aqui ainda. Ali é um exemplo, mais ou menos, de lugares que a gente chega. Quando você pisa, tu pensa que é firme, você afunda até o quadril na lama, perde bota. Então, o desafio da chuva, o desafio da lama, o desafio dos rios também. Acho que tem uma imagem aí depois dessa, que quando a gente estava saindo de um lugar para o outro, caiu uma árvore enorme no meio do caminho ali, e a gente teve que desocupar esse barco. Acho que tem outra imagem dessa aí. A gente teve que desocupar, então estou eu ali de branco, a Sara está atrás de mim, tem outra lá sentada no toco, tem uma chorando lá no meio do mato, falando, Deus me livre, nunca mais volto aqui, isso é coisa de louco. E o barco que a gente levanta ele meio que na mão para poder passar ele por cima do toco e seguir viagem. Mas isso dá medo, apreensão, porque vocês olham ali, mas se mergulhar ali, você tem quase 8, 10 metros de rio. E o rio, ele é aparentemente por cima assim, muito tranquilo, mas quando você entra nele, ele te puxa muito por baixo, tem uma correnteza muito forte. Então, desafios de tombos. Se você não gosta de cair, se você gosta de se manter sempre em pé, lá não é um bom lugar para você ir. Porque você sai de lá com pelo menos uns 3, 4 tombos. Cid, coitado, né? Ele foi assim, carimbado. Cid, ele começou a tomar um tombo lá de um barranco, ele caiu sentado na metade do caminho, ele estava de costa, e quando terminou o tombo, ele estava arranhando o barro com as 2 mãos, com as 2 unhas cravadas.
incrivelmente, eu perdi a lente do meu óculos e ele conseguiu achar, não sei se foi num desses tombos, no meio do mato. Ele conseguiu achar. Carreira de vaca, que a gente toma lá também o tempo todo. Chegamos lá, foi lá na Marlis, e um monte de vaca. E eu falei, as vacas estão paradinhas lá, tá tudo bem, a gente vai pelo caminho. E eu na frente de todo mundo, igual Moisés, né? Do nada, um boi lá, um touro, ele só fez assim, O que aconteceu? A vacaria geral devia ter, sei lá, uns 150, tudo branca. Pagadá, descendo na minha direção, e eu estático. Eu falei, e agora? Eu corro, eu paro, eu grito, eu peço pelo amor de Jesus. Aí surgiu um índio lá do meio do mato, que é um dos senhores lá da casa que a gente ia, com um bordão, e ele assim cravou na terra. Eira! Os bois pararam assim, tudo na frente dele, alinhado. Eu falei, cara, isso aqui é outro mundo. Né? Moisés saindo do Egito e indo para a terra prometida aos moldes, né, tupiniquim acriano. Aí eu aprendi com aquilo e eu fiquei no eira o tempo todo também. Aí fui tomar banho no igarapé, o boi chegava perto, eira! O boi parava. E tem assim uma novidade para quem não conhece lá e quem tem problema com mosquito, com pernilongo, que são os carapanãs e os piuns. Então ali é uma foto mais ou menos de como teu pé fica lá. Então, Thaís, se você acha que você tem alergia, é mais ou menos assim, né, Cris? E toda hora. E tem esse aí é o carapanã, uma espécie de um pernilongo, ele é perigoso porque ele transmite a malária. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ele, só que é uma invasão deles em todos os lugares. E tem um que você não consegue enxergar a olho nu, que ele entra na tua carne e ele libera uma neurotoxina lá, diabólica dentro de você, que na hora empola. Mas são, assim, centenas de milhares em cima de você. Eu, na minha cabeça, não aguentava mais, eu mergulhava no rio. Então, é um desafio muito desconfortável, porque isso aí é 24 horas por dia. Aí, à noite, se você vai para a rede, eles ficam te atacando. E aqui, quando não consegue chegar a você, pela rede, eles ficam... aquele barulho insuportável. Então, esses são os desafios que a gente tem nesse lugar. Mas isso não é motivo para a gente parar, né? Isso dá um sabor de aventura, mas a gente também não vai para lá por conta da aventura, porque a gente vai lá para poder realizar o trabalho de Deus. E os trabalhos que foram realizados pela nossa equipe, assim, eu fiquei muito feliz, eu ficava exultante no final de cada dia. Um pessoal comprometido, uma equipe muito colaborativa, com relacionamentos assim, interpessoais, muito, muito bom, as pessoas se integrando, e lendo a palavra, e orando junto, e discutindo sobre o trabalho que foi feito no dia, sobre a possibilidade do que teria que ser feito no dia seguinte. Esse aí foi um dos trabalhos que eu fiz na tribo dos Nauas. Então, esses meninos aí, eles iam jogar bola. Aí o Ivanilson começou a tocar música, eles gostam muito de música estilo sertanejo, aí ele começou a cantar, aí eles deram uma paradinha ali. Aí, quando eles pararam, eu fui até eles, e comecei a falar do amor de Deus e do plano de salvação. Falar do amor de Deus, do pecado, né, da esperança que nós temos em Cristo, das promessas que a gente tem de vida eterna. E eles ficaram ali muito atentos, foram uns 15 minutos de um dos momentos do evangelismo. Ali eles estavam assando uma costela de cutia, um pedaço de paca e uma costela de carne de porco também. O porco era nosso, mas essas carnes diferentes eram deles lá. E foi parte do evangelismo que a gente fez. Com isso, a gente fez também cultos, pode passar aí. Então, esse é um culto, esse lugar foi um dos lugares mais... pode voltar um. Foi um dos lugares mais distantes que eu fui, porque, além da nossa base, eu fiquei mais ou menos 1h30 dentro de um barco, entramos num laguinho dentro da floresta, depois tu vai pelo mato e ainda anda mais um tempo. Aí foi eu e a Júlia e os barqueiros. Aí, nessa casa aqui, eles puderam falar do amor de Deus. Eu saí dali, eu fui para um outro lugar ainda, não sei se alguém lembra aqui do senhor Eufrásio, que é um homem que dá tiro, que é um pouquinho mais distante, mais próximo dessa casa. Então, quando eu voltei, a Júlia já estava tomando café, comendo carne de sei lá, tatu, e sou eu ali orando por ela. Vocês vão ver no pé ali, foram alguns itens que a gente levou para poder distribuir para as pessoas. Então, pode passar então a foto. Esse foi um exemplo dos evangelismos nas casas. Aqui foi na igreja da tribo ou da comunidade dos Nauas,
que eu preguei lá num dia, o pastor Carlos no outro. Ali foi um culto, tá, o pastorzão ali, o Wilson, a doutora Renata, um culto que a gente fez numa das casas à noite. Ali ainda tem, a gente levou aquela luz, que é uma luz solar, mas em algumas casas não tinha luz nenhuma, e eles lá têm luz própria também, que eles têm placas. Mas algumas casas não tinha luz absolutamente nenhuma. Eles chegaram em um lugar que não tem luz nenhuma. A doutora Renata está ali, eu acho que o próximo, a gente vê o trabalho que a gente levou, que foi um trabalho de assistência, um trabalho assistencial. E esse aí foi um dos trabalhos assim que alegrou muito o meu coração. A gente conseguiu reunir 79 crianças nesse dia aí, nessa comunidade. Então, todos eles ali têm a etnia, né, ou Nau, ou Nuquini, eles pertencem a comunidades indígenas. Então, esses meninos aí da MOR, eles já são especializados a trabalhar com palhaçaria, e aí eles reuniram, aproveitaram a oportunidade de reunir essas crianças para poder estar apresentando, assim, proporcional àquilo que eles podem acompanhar, o plano de salvação. A Alessandra, que é essa que está vestida de palhaço aqui, ela falou que só aí teve mais 8 crianças que falam: poxa, tia, eu quero caminhar com Jesus. É muito bom essa história, é muito divertido a gente se alegrar com Jesus. Isso para eles é um encantamento, porque sabe quando essas crianças têm essa qualidade, se a gente tratar como entretenimento, sabe quando que eles têm esse tipo de entretenimento, de um palhaço, alguém tocando, cantando? Nunca. Só quando a gente vai lá. O resto disso aí, eles estão brincando com barro no rio, estão crianças pequenininhas, de 3, 4, 5 anos, dentro de bajola das canoas. Aí eles brincam de pescar, brincam de caçar, daquilo que eles podem lá. E recurso absolutamente nenhum. Então aí entrou uma das nossas participações assim importantes, que foi o atendimento médico. Então esse foi o evangelismo com criança, todos os lugares. Nós passamos em 5 lugares. Esse trabalho ele era realizado, tanto aquele lá de evangelismo com crianças, como esse trabalho aqui, que foi um trabalho de atendimento médico da doutora Renata. Então, só ela foi sozinha, ela atendeu 157 pessoas. Tá? Eu coloquei atendimento ali, mas foram pessoas, entre adultos e crianças, incessante, sem parar, uma energia que eu acho que só Deus pode dar. E eu fico pensando, né? Quantas igrejas nós temos, quantos médicos nós temos, pelo Brasil, pelo mundo, por que só ela vai sozinha para poder atender 157 pessoas num período de 6 dias, assim, num turno integral de trabalho? Mas são perguntas que se ficam, né? E a gente se compromete com aquilo que a gente tem. Então, está aí o exemplo dela, atendendo 2 crianças. Uma foi, eu acho que lá no Paraná dos Batistas, a outra ali na Igreja dos Nauas. Com isso, também, a gente fez esse trabalho de higienização, educação e higienização bucal. Tá? Palavra difícil. Então, está aí, está até animado aí que eles conseguiram gravar. Então, ali, os meninos da MOR estão cantando, é uma música que eles falam de escovação para ensinar, e aqui a Sara, né, gentilmente ensinando as crianças, ensinando a menininha ali a escovar o dente. Todos os lugares que a gente passou, onde tinha criança, a gente fez isso. Aí vem uma pergunta muito simples. Teu filho tem escova, teu filho tem pasta de dente, teu filho ele vai no médico quantas vezes por ano? Pergunta a essas crianças quantas vezes eles vão ao dentista. Nunca. Pergunte a eles se eles têm uma escova de dente. Não tem. Pergunte se eles têm pasta de dente. Não tem. Então, isso aqui, talvez, quando acabar essa escova e acabar essa pasta de dente, só o ano que vem que eles vão fazer de novo. É por isso que lá o índice assim, de uma vida abaixo daquilo que a gente conceitua como uma vida digna é muito grave. Então, algumas vezes, algumas pessoas perguntam para a gente, por que vocês vão para lá para poder, né, tirar a cultura, estragar, não sei o quê, atropelar? No nosso caso, não existe nada disso, porque a cultura nativa deles não existe mais nesse sentido. Tá? Na verdade, hoje lá, a grande maioria vive numa linha abaixo da linha da miséria. Então, são recursos muito, muito pequeno. E para você ter como exemplo, para vocês, uma criança não tem uma escova de dente para poder fazer uma higienização bucal. Então, a gente pode estar fazendo isso, ainda que só nesse momento. Nós entregamos também remédios. A doutora Renata, ela receitou, ela clinicou. Então, o remédio que precisava de receita, ela deixou o receituário e deixou o remédio também. Ela fez, pode passar, ela fez alguns kits de primeiros socorros,
que a gente pôde, então está ali ela atendendo, ali ela está atendendo uma escola, a gente levou uma caixa, a irmã Joseni, ela arrumou assim uma caixa para a gente também. Joseni é muito fantástica, de remédios de toda espécie, de criança a antibiótico. E eu levei esses remédios para lá, então 2 caixas enormes de remédios. E a gente pôde estar entregando ali. Eles têm problemas, agora, às vezes, muito simples, que se torna algo assim muito agonizante. É uma dor de dente. Tá? Eu tive uma experiência lá com um senhor, que ele falou que estava sentindo tanta dor de dente, um senhor da minha idade, mas tu olha para ele e tu fala, tem 70 anos. É muito assim castigado, com a falta de recurso. Uma dor de dente tão intensa que o que ele fez? Ele pegou um alicate desses que a gente usa aí e arrancou o dente. Ele falou, a minha agonia era maior do que essa dor que eu sentia. Aí, nessa ocasião, isso aconteceu no ano passado. O doutor Igor, ele estava comigo, aí arrancou mais meia dúzia de dentes dele, lá arrancou os dentes da boca todinho da frente. Ele ficou sem dente nenhum, mas esse ano ele estava feliz. Ele falou, dor de dente eu não tenho mais, mas também não tem dente nenhum na boca. Tá? Então, é assim, mais ou menos, nesse nível eu não estou aumentando, não. Tá? Eu tenho costume de dar uma... Mas agora eu não estou aumentando nada, não. É desse jeito. É desse jeito. Mas, então, esse é um trabalho, então faz parte dos frutos que a gente esperava colher ali naquele lugar. Então, foram 157 atendimentos entre crianças e adultos, foram 243 pessoas que a gente pôde alcançar e falar do Evangelho do amor de Deus. Tinha gente lá que a gente ia falar e a gente perguntava, veio alguém aqui, alguém de alguma religião, de alguma igreja, da igreja católica, da igreja cristã, evangélica, batista, sei lá. Falou, não. A última vez que alguém veio aqui foram um dos amarelinhos de vocês, ano passado. E hoje e eles recebem isso com muita hospitalidade, porque eles valorizam muito essa questão da espiritualidade, da oração, da bênção de um pastor, né, em oração, em nome de Jesus. Então, isso para eles é muito importante. Então, a gente tem assim essa facilidade do carinho e da hospitalidade com que eles nos atendem. Então, ali está o pastor Carlos e o pastor Wilson, falando do amor de Deus para uma família inteira ali. A grande maioria ali são maridos e mulheres, em lugares assim bem distantes. Só na nossa equipe que isso aconteceu. Então, se você considerar que tivemos 5 tipos de trabalho, eu acho que a maior, depois a gente vai ter um relatório mais preciso, pelo mais de 1.000 pessoas, que a gente pôde falar do amor de Deus, a gente pôde levar o conforto do Espírito Santo de Deus para aqueles que estavam sofrendo, e a gente pôde proclamar, assim, esperança para eles. Eu tive novamente na casa daquele senhor, pode passar aí, que é o senhor Eufrásio, ali ele já está com um sorriso para mim. É a 3ª vez que eu me encontro com esse homem, é o homem mais distante que a gente alcança lá, ele vive lá no topo mesmo de um morrinho, no meio do mato. Ele geralmente trabalha de 2, 3 horas da madrugada até umas 9, 10 horas, e a parte da tarde ele fica aí, sentado nessa rede. A rede fica na porta, e quando ele balança, ele olha para o caminhozinho, para ver se vem alguém, volta e some. Aí, quando ele apareceu assim, ele viu a gente, ele segurou com o pé, eu falei, seu Eufrásio já viu a gente. Teve um pastor que foi com a gente, o Tiago, falou que ele chegou a apontar a arma. Para mim, ele nunca apontou, mas já foi muito hostil comigo. Me xingou de tudo quanto é nome uma vez. Por que você vem aqui? O Rio de Janeiro está lá, todo mundo brigando, que não sei o quê, tem tanta igreja, por que tu não vai evangelizar o teu pessoal? Vem aqui para poder falar da religião dos outros e falar mal. E eu só ouvindo, falei, meu Deus, eu vou tomar um tiro desse homem quando eu virar de costa. Mas ainda naquele dia, eu fiz umas perguntas para ele, perguntei quantas pessoas iam até lá e tal. Falei, pois no Rio de Janeiro tem um monte de gente, evangelho bate lá em tudo quanto é porta, em tudo quanto é rua. Aqui, quantas pessoas vêm falar do amor de Jesus para o Senhor? Ele falou, ninguém. Eu falei, pois então a gente está aqui para isso. Porque lá a gente tem muitas possibilidades e lá a gente vai também. Né? Agora, esse ano, quando ele me viu, ele já me reconheceu, ele riu. Ele falou, você de novo, né? Você não desiste. Eu falei, seu Eufrásio, o senhor lembra de mim? Ele falou, lembro sim, lembro mesmo. Eu falei, pois seu Eufrásio, a gente está aqui para falar da mesma coisa, do amor de Jesus, que Ele te ama, Ele quer salvar tua casa, tua família. A gente trouxe algumas coisas aqui também para o senhor poder, sabonete, absorvente para os meninos, para a esposa, kit também de escovação de dente. Aí ele ficou simpático, ele começou a falar comigo, ele até pediu, ele falou, meu filho casou e está morando lá para cima, vai lá falar com ele. Eu falei, o coração já amaciou. Né? E eu assim, se Deus me dá a oportunidade
eu no meio daquele brejo lá, geralmente vai eu e Ivani, foi aquele menino ali que é o Marçal que foi com a gente também, mas geralmente só eu e Ivani que vamos até esse homem. Eu e Ivani, a gente vai pegar esse homem, se ele aceitar Jesus, eu vou descer naquele igarapé e eu vou batizar ele lá em nome de Jesus. Tá? Eu acredito que isso possa acontecer. O coração dele está começando assim, se inclinar para isso. Como o pastor Marcos Nunes diz, os olhos do Senhor se inclinaram para o Acre e viu pessoas que não foram percebidas pelo mundo. E o amor dele escolheu a morte para estar ali, proclamando essa mensagem de salvação. E eu creio nesse pensamento dele, eu acho que isso faz parte do meu pensamento também. Então, o seu Eufrásio é o senhor brabo, tá? Que não está mais tão brabo assim. Bom, meus irmãos, então isso assim é um panorama da minha equipe, tá? Da equipe que a gente pôde estar à frente ali. Foi um desafio a primeira vez que eu estive à frente dessas pessoas, mas Deus abençoou muito. E o meu coração, a cada instante, ficou exultante de felicidade. Eu falei, caramba, igual essa canção que o Mindu, que o Mapa acabou de cantar. Foi uma flecha certeira que Deus colocou em mim e me direcionou. Porque eu amo fazer isso. Tá? Lá eu falo, é para isso que eu vivi, todas as coisas que eu vivi até hoje. Todas as experiências que eu tive na minha vida até hoje, ela se resolve para dar significado a tudo isso que eu estou fazendo. Todas as habilidades que eu, na minha vida, eu sempre achei inúteis. Eu acho que Deus está mostrando para mim que ela serve aqui nesse lugar, para poder alcançar essas pessoas. E lá numa das tribos, que é a tribo do Meia Dúzia, a gente está preparando um casal, que é o Lila e a Marta, para uma liderança local. Pode passar. Então, são esses meninos aí. Tá? Então, o Lila, ele é um indígena no Quini, e ela tem características mais indígenas. Dia de festa, ela se arruma assim, como uma indígena característica mesmo, mas a comunidade deles não é de aldeia. É uma comunidade de casa de palafita, normal. E esse aí, eles estão dentro do templo deles. E a gente teve uma experiência interessante ali com eles. Porque eles foram uma das pessoas que falaram para a gente, falou, pastor, nós queremos seguir o exemplo do abraço aqui na nossa comunidade. Eu falei, mas como é que é isso? Eu falei, poxa, porque a gente tem acompanhado. E a gente tem um áudio dela no Natal, em que ela manda um áudio para a Sandra, dizendo assim, eu sei que a gente não pode, a gente não tem recurso nenhum, a gente não tem dinheiro, mas esse trabalho mexe tanto com o meu coração, que eu queria, de alguma forma, ajudar a igreja a continuar com esse trabalho com o abraço. Então, a gente faz uma doação para eles, missionária para eles. Sabe o que ela fez? Ela depositou, ela devolveu isso para a gente poder usar nisso. Eu falei, gente, como é que vocês entregam aquilo que vocês não têm para poder ajudar aquilo que a gente está fazendo aqui? Eu perguntei isso lá, falou, porque nós queremos seguir o exemplo do abraço aqui com a nossa gente, com o nosso povo. Isso é muito tocante, né? Foi um momento de silêncio, um momento assim, de emoção ali entre a gente, porque é muito difícil você tirar aquilo que você tem para você repartir com o outro. Mais difícil ainda é você tirar aquilo que você não tem para você repartir com o outro. Isso que eles fizeram. Isso que eles fizeram. Eu falei, caramba, vocês entenderam tudo de reino. No meio desse mato aqui, a gente é tão sofisticado, a gente tem tanta coisa, a gente tem tanto recurso, a gente tem tanta lâmpada na igreja. E por falar de lâmpada, esse casal, eles são casados há 4 anos, eu conheci eles, eles tinham 1 ano de casado, eles moram um pouquinho mais para dentro do mato, atrás dessa madeira aí, dessa igreja. E eu falei, a casa de vocês está tudo bem? Ele falou, não, Deus tem abençoado. Mas o que está faltando lá? Ele falou, poxa, pastor, o nosso alvo agora é a gente conseguir uma placa com luz. Eu falei, mas por que não tem luz lá? Não. Ele falou, não, pastor, a gente ainda está à luz de vela. É luz de vela. Então, nesse momento que a gente está aqui, com esse monte de luz, até luz verde tem um teclado aqui, ele deve estar, nesse momento, na casa dele, à luz de vela. E vive isso sempre. E sabe o que ele está fazendo para poder desenvolver ou direcionar esforços para isso? Ele está criando um boi. Ele falou, estou criando um boi. Aí eu vi o boi do lado da casa dele, o boi imaculado. Ele falou, esse boi tem que ser o boi mais perfeito, porque é o boi que vai valer mais dinheiro. E o dinheiro desse boi eu vou conseguir comprar uma placa. Depois eu vou comprar mais uma. Depois eu vou comprar mais uma, eu vou conseguir acender um bico de luz. E quando eu comprar 4, eu vou comprar uma geladeira, porque eu queria muito tomar uma água gelada na minha casa. Então isso é um negócio. E você ouve, esse menino aí vai vir aqui, tá? A gente vai trazer ele aqui.
Ele vai estar aqui dando testemunho do que esse trabalho tem feito com a vida dele, como esse trabalho da morte tem transformado a vida da comunidade dele também. Então, um exemplo. Aí a gente fez uma parceria lá. Eu falei, bom, então a nossa igreja vai tentar mandar um pouquinho de recurso para vocês. Eu vou tirar, essa aqui é a camisa que eu uso aqui no abraço, eu tirei, dei para ele. Sara tirou a dela também. Aí Sara ficou chorando o resto da noite, não sei se foi por causa da camisa, ou se foi por causa do impacto emocional dessa circunstância aí. Aí ele levou um copo também para eles. Aí eu falei, então tá bom. Então, oficialmente, vocês são o Abrace aqui no meio da floresta. Eles ficaram assim felizes demais com isso. Já caminhando assim para o final, quando a gente estava indo para lá, quase 10 horas, dentro de um barco que eles chamam de bajola, a gente parou, com quase 8 horas já de barco, paramos num lugar e a gente começou a ouvir de uma notícia. E a notícia era de que um menino de 21 anos tinha morrido afogado alguns dias anteriores, um menino indígena. A gente parou no outro lado, dali para frente, aonde a gente parou, tá sabendo? Tá, que o filho da dona Tânia ali, ele morreu afogado e tal, estava numa brincadeira aqui, o pé dele, não sei, ficou preso, o barco desceu assim no rio, ele ficou lá no fundo, depois desapareceu, depois de 3 dias, ele apareceu de novo, e a família está desolada, ela está, a mãe, o outro irmão que estava junto, de 18 anos também, estão desesperados, o pai, é uma família de etnia indígena e muito simples, eles vivem da roça e tal, o pai está deprimido. Aí Deus colocou assim no meu coração algo muito forte, de que eu deveria estar ali com aquelas pessoas. Meu coração, na verdade, se encheu de compaixão por aquela família. Depois de umas 3 paradas que a gente deu, eu ouvi falar de novo, falei, poxa, gente, vamos lá, tem como a gente ir lá? Vamos tirar o curso aqui, a gente vai lá rapidinho, a gente vê se essa família recebe a gente. Aí a gente foi, a família em silêncio, todo mundo de cabeça baixa. E aí a mãe, ela começou a contar as circunstâncias em que as coisas aconteceram. E eu fiquei meio que sem palavras ali, mas com o coração assim, muito, muito, muito apertado. Eu pedi para orar, orei por eles. E o pai, ele falou, sabe que a gente vive aqui da floresta, a gente vive do roçado. E dada a situação, a gente não tem nem ido para a roça, a gente não tem muita coisa para comer. Mas ontem à noite, passou uma paca aqui, e eu consegui pegar essa paca, e eu fiz ela, a gente jantou, e toma aqui, toma um pedaço para cada um, tinha 3 pedaços. E nós éramos 3 também na ocasião. Come aí, toma um café aqui, come aí, divide entre vocês. Aí a gente deu aquela desculpa, não, acabamos de comer e tal, porque eu passei o olhar, eu via o estado assim, de necessidade material que aquela família estava, além do emocional, e com isso espiritual também. Mas eu pude orar com eles, mas na volta, depois de 6 dias, eu falei, eu estou indo, mas eu vou voltar aqui, e eu quero falar com vocês de novo. Então a gente fez uma cesta de coisas que a gente tinha levado, uma cesta bem legal, e a gente voltou lá, saímos da nossa rota e fomos falar com aquela família de novo, e eu expliquei para eles por que eu voltei, e parte do que eu falei para eles fazia, na verdade, o contexto da minha própria experiência. Eu falei, olha só, eu não entendo por que exatamente eu estou aqui. Por que eu passei por esse rio e alguém me falou, me deu essa notícia. Mas eu entendo que a dor que vocês estão sentindo, porque eu vivi a mesma dor que vocês, e assim, por muita similaridade, o filho que você perdeu de 21 anos tinha a mesma idade do meu irmão, que tinha 21 anos e que também morreu afogado aqui no Rio de Janeiro. Então, só que eu sou um homem da cidade, lá a gente tem recurso, talvez a senhora olhe para mim e fale assim, mas com você não acontece essas coisas. E eu estou assim, abrindo meu coração para a senhora para justamente falar desse testemunho, de que tudo pode acontecer com todos. E uma situação muito idêntica que aconteceu com a senhora, aconteceu comigo. Mas o mais importante de tudo, que naquilo que é aparente coincidência, que para mim passou a não ser, Deus me escolheu dessa equipe de um monte de gente para poder trazer consolação para a senhora, para compartilhar uma dor que realmente eu senti.
E o menino estava do meu lado, eu falei, você, irmão, eu sinto a dor que você como irmão sentiu. Então, meu coração é um coração de misericórdia contigo. E a gente começou a chorar junto ali. E aquela família começou a levantar a cabeça naquele lugar ali. E no final, a dona Tânia falou, poxa, muito obrigado. Eu precisava disso. Eu precisava que alguém me trouxesse uma palavra de consolação, que o Espírito de Deus, né, que o Senhor está dizendo aí, ele viesse. Eu acho que ele veio aqui na minha casa. Volta aqui o ano que vem, fala comigo de novo. E a gente pôde estar assim, implementando mais o amor de Deus e compartilhando daquela história. Naquele momento, é um momento já de retorno. E eu falei, se existir alguma dúvida de que eu fui chamado para isso, aqui se dissipou. Se existir alguma dúvida de que esse ano, esse momento, não era para eu estar aqui, aqui se confirmou. E eu entendi que, de fato, não existe acaso para Deus. Então, Deus, ele usa circunstâncias. Meu irmão não morreu para eu falar com alguém no Acre uma palavra de amor, de consolo, de compaixão. Mas ele usou essa circunstância para, naquele momento, eu me conectar com aquela pessoa. E talvez um coração com um sentido de revolta, ele pôde compreender que Deus, ele está em qualquer lugar e ele trabalha no nosso coração com a sua imensa bondade e compaixão. E me veio um texto na cabeça que foi o texto de Isaías 61, 1:3, que é um texto muito conhecido e que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, é o profeta falando, Isaías, porque o Senhor ungiu-me para levar boa notícia aos pobres. Então isso faz parte da igreja. É uma leitura que eu estou fazendo, mas eu queria que você tratasse isso como o que é a missão de reino. O Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boa notícia aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram ou que andam tristes, e dar a todos aqueles que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, que são plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Para isso que a gente foi chamado. O profeta, ele foi chamado para isso, carvalho de justiça. O carvalho é reconhecido como uma árvore resistente, uma árvore, uma das árvores raras do mundo, que seja qual for a tempestade, quanto mais forte a tempestade, mais ela, à medida que os galhos tocam a terra, dos seus galhos brotam raízes. E esses galhos se transformam em mais resistência. E é uma árvore que dificilmente ela é derrubada numa tempestade. Lá na selva amazônica são os samaúmas, e tem algumas parecidas com carvalho também, que tiraram até uma foto ali de algo muito parecido. E o carvalho, ele é justamente a ideia que Isaías traz daquilo que nós devemos ser. Ele fala que nós devemos ser carvalhos de justiça. Então, quando ele fala carvalhos de justiça, ele está querendo sugerir para mim e para você que nós fomos chamados por Deus para consolar os que choram. Nós fomos chamados por Deus para poder ir até aqueles que estão com os corações quebrados. Nós fomos chamados por Deus para proclamar o dia da liberdade do Senhor. Nós fomos chamados por Deus para anunciar a salvação que hoje está em Cristo Jesus, porque Jesus, quando ele pontua a sua missão, ele pega, ele lê o texto de Lucas 4,16, ele lê esse texto, ele abre o livro e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu possa fazer essas coisas, e tem que ser assim. Então, nosso Senhor Jesus, ele veio para essa terra, ele sofreu o que ele sofreu, ele viveu o que ele viveu, ele se entregou da forma como ele se entregou, para se tornar um carvalho de justiça entre os homens, e dizer que essa tarefa, ela deve ser distribuída entre homens e mulheres dessa terra também. Então todo crente não é chamado para ficar dentro de uma igreja só, todo crente não é chamado só para viver uma estética espiritual, todo crente ele não é chamado
para poder ficar remoendo problemas dentro da sua própria garagem, que a nossa grande garagem é essa, mas é uma garagem aqui de conserto, para que a gente possa sair com os nossos carros velozes, para poder ganhar o mundo. Mas às vezes a gente fica aqui dentro do templo, dentro da igreja, remoendo problemas pessoais, remoendo egoísmos, remoendo situações que Jesus na cruz já resolveu por nós. Mas a gente não consegue ter a compreensão disso. Você não consegue viver um casamento que é um casamento planejado, que é o paraíso de Deus entre homens e mulheres na terra. Sabe por quê? Porque você não vive como um carvalho de justiça dentro da sua casa. E a palavra do profeta é uma palavra para a igreja, é uma palavra para o mundo, é uma palavra para mim e para você. Para a gente conseguir fazer uma avaliação daquilo que nós temos sido enquanto cristãos em Cristo. E a gente responder essa pergunta para nós e para Deus. Eu tenho sido um carvalho de justiça, ou tenho sido um toco sem vida, flutuante num mar ou num rio qualquer? Deus não te chamou para isso. Então, para mim, eu preciso fazer, e eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou continuar indo aonde Deus me mandar ir. Essa verdade tem crescido, tem incendiado o meu coração. Eu amo o Evangelho, eu amo o Evangelho, eu amo o Evangelho. Eu amo falar do amor de Jesus, eu amo ver pessoas transformadas. Eu amo chegar na rua e uma pessoa fala: pastor, ontem você não veio, e eu queria muito que o senhor tivesse orado por mim, ou uma das pessoas que estão com a gente. Porque se eu sou cristão, eu fui chamado para isso, e é isso que eu tenho que fazer, e é isso que eu tenho que viver. Eu não posso me distrair com outra coisa que não seja isso. Somos agenciadores da salvação de tocos feridos, flutuantes em rios, mares e garapés da nossa vida. Como igreja, nós somos anunciadores dessa salvação, para transformar, primeiro a gente se transformar, e depois a gente transformar o outro em carvalho de justiça, árvore frondosa, árvore cheia de vida. E o texto diz: plantados pelo Senhor, não por nós mesmos, para a manifestação da glória do Senhor. Então, meu desafio hoje é a gente caminhar com Jesus, é a gente anunciar o reino de Jesus, é a gente persistir no reino de Jesus, e aonde for a gente anunciar isso, Espírito em verdade. Nós fomos chamados para isso. Muito obrigado, tá, minha igreja? Tá, muito obrigado, porque a gente tem entendido isso. Tá? A gente precisa avançar com muita coisa, mas eu acho que a gente já entendeu o principal, que é a gente ir. Mas a gente precisa também entender outra coisa, que é acompanhada a isso. Individualmente, nós temos um compromisso de se tornar essa perspectiva aqui do profeta que Jesus traz para si, e que agora ele emana isso, e ele convoca a sua igreja também para ser carvalho de justiça. Deus abençoe tua vida, tá bom?